Bom dia! Bom dia! Graça e paz! Amém! Paz do Senhor! Amém! E aí, beleza? Beleza! Quem estava ontem já entendeu aí, ó. Respondeu até forte. Ontem nós aprendemos, queridos, que o povo de Deus, convertido também lá em Pentecostes, espalhado pós-morte de Estevão, recebe orientações da parte de Tiago, a fim de viverem uma fé no seu cotidiano. E vimos que a mesma necessidade daquela igreja é também a necessidade nossa, de viver a fé no cotidiano. Mas o que é a fé? Fé é confiança em Deus, e confiança de que o Deus da palavra tem como promessa e realidade a mesma coisa. Promessa e realidade para Deus são a mesma coisa. Nós que somos inconstantes, nem sempre fazemos o que prometemos, né? No caso de Deus, não. Mas também fé, segundo Martinho Lutero, é Deus estendendo a mão do homem para receber o que Ele mesmo está dando. Então a ideia nesses dias é que nós oremos ao Senhor, busquemos ao Senhor, para que Ele estenda a nossa mão, para recebermos aquilo que Ele está dando. E como vimos ontem, tudo que Deus nos dá, não é para que venhamos reter. Tudo que Deus nos dá é para que venhamos repartir, compartilhar. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tiago capítulo 2, para falarmos hoje sobre fé para viver a verdade. Ontem foi fé para viver na sabedoria. Hoje é fé para viver a verdade. Enquanto você abre aí, recapitulando alguns pontos de ontem, somos um povo especial, mas não somos um povo isento de aflições. Por andarmos com Deus, Ele transforma tragédias em vitórias. A vida não é indolor, como nós vimos ontem, mas Deus usa os sofrimentos como matéria-prima para que nós cresçamos, para que nós avancemos na fé, pela fé. Vimos também que precisamos de sabedoria e pedir a Deus sabedoria e orar com fé, pedindo a Ele sabedoria por duas coisas: pelas provações e pelas tentações. Precisamos de sabedoria para lidar com as provações e precisamos de sabedoria para lidarmos com as tentações, a fim de que os nossos olhos estejam na frente, ao redor e dentro. Como assim? Pensando no destino que temos em Deus, olhando para frente, pensando na bondade de Deus que nos cerca, olhando ao redor, e pensando na presença de Deus que nos preenche, olhando para dentro. E aí oramos, então, ontem, pedindo ao Senhor que nos ensine a orar. Oramos pedindo ao Senhor que nos ensine a orar. E rendidos para que nos dê mais fé, para que aumente a nossa fé. Agora é interessante, porque chegamos no capítulo 2, a gente pensa assim numa igreja espalhada, numa igreja que está dispersa, e essa dispersão é um movimento do Espírito Santo para que essa igreja também crescesse, para que essa igreja avançasse, porque essa é a realidade da igreja neotestamentária. Se você olha lá no capítulo 9, versículo 31 de Atos, diz que a igreja sofria muito, mas o versículo termina assim: e crescia tanto quanto. Parece que quanto mais desafios, mais adversidades, mais a igreja avançava. Só que essa igreja que avança, que é também a ideia da carta de Paulo aos Coríntios, é uma igreja que precisa lidar com relacionamentos. E hoje eu foco um pouquinho disso, de uma fé que opera, que é evidente em como nós tratamos as pessoas à nossa volta. Na verdade, o capítulo 1 encerra falando que o verdadeiro crente, nós não lemos os últimos versículos ontem, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele tem a palavra de Deus para a sua vida, para os seus relacionamentos e para as suas ações. E no que diz respeito aos seus relacionamentos, o verdadeiro cristão, ele entende bem que ele tem uma boca só e amuralhada de dentes. Mas ele tem dois ouvidos. É quando o Tiago diz: sejam tardios para falar e... A palavra tardio lá é a palavra praxis. Sabe o que ela significa? Lerdeza. Seja lerdo para falar. Lerdo, de demência mesmo.
seja lerdo para falar. E a palavra ouvir lá é a palavra táxis. Você já pegou um táxi? Por que você pega táxi? Para chegar mais rápido. É justamente isso. Rapidez. Ouça mais e fale menos. É a ideia lá do capítulo 1. Então, esse verdadeiro cristão que lida bem na sua vida pessoal, centrado na palavra, nos seus relacionamentos, centrado na palavra e nas suas ações, que é o que Tiago vai dizer no finalzinho do capítulo sobre a verdadeira religião, as suas ações são direcionadas pela palavra. Em outras palavras, a palavra é a nossa regra única de fé e de prática ou conduta. Está vendo que não é só um capricho ou um clichê evangélico ou denominacional? De fato, a Bíblia precisa ser a nossa única regra de fé e prática. A bússola, o manual de vida, para que nós tenhamos a vida, os relacionamentos e as ações guiados por ela, certificando-nos de que estamos obedecendo a palavra de Deus. A bússola que nos leva para onde Deus quer, diferente da bússola do Jack Sparrow, lá no filme Piratas do Caribe, que levava para onde o seu coração mais desejava. Aqui não. A Bíblia não nos leva para onde o nosso coração mais deseja. A Bíblia nos leva para onde nós mais precisamos, que é perto de Deus. Então, o capítulo 2, que vamos ler apenas alguns versículos, o versículo 1, o versículo 18 e o versículo 19, traz para nós que esse verdadeiro cristão, que vive pela fé, vive uma fé na verdade. Versículo 1: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. O irmão aqui, qual é o nome dele? Do Alisson, que me chamou aqui para a dinâmica, quando ele me chamou, eu lembrei da mensagem que eu pregaria, que eu disse: pastor, vou te chamar aqui para o senhor ser imparcial. Mas olha o versículo 18 e o versículo 19 desse capítulo. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Isso aqui já nos dá um panorama de tudo que vamos compartilhar nesta manhã. Fechemos nossos olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque o Senhor fala fácil e repete. O Senhor tem falado conosco. Mais uma vez pedimos, aplica a tua palavra em nossos corações, tem misericórdia de nós e usa-nos para o louvor da sua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você pudesse pegar um termômetro, e essa aqui é a ideia de Tiago, com relação a essa igreja, e pudesse medir a temperatura da sua fé, quantos graus daria? Quente, frio, marromeno, mais para lá, mais para cá. Essa igreja que está dispersa não tem só dificuldade de lidar com a perseguição que está acontecendo, tem dificuldade de lidar também uns com os outros, tem dificuldade de lidar e de refletir essa presença de Deus nos seus relacionamentos. Então Tiago mesmo está dizendo assim nesse primeiro bloco do capítulo 2, dizendo assim: o termômetro da fé de vocês é como vocês tratam as pessoas. Em outras palavras, o meu relacionamento com Deus, o nível do meu relacionamento com Deus é medido pelo nível do meu relacionamento com os meus irmãos. Aí aperta, né, sem abraçar. Porque se nós fizermos um raio-x de como são os nossos relacionamentos, isso vai determinar
determinar, de certa maneira, como que está o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque é impossível ter intimidade com Deus e não amar pessoas. É discrepante, e a primeira carta de João vai falar sobre isso, e a gente vai citar um dos versículos de lá daqui a pouco, sobre dizer que ama Deus e não amar os irmãos. Ontem nós também vimos que a vida cristã não é um posto de privilégios, mas uma plataforma de serviço, onde nós servimos uns aos outros e fazemos isso por causa de quem nós somos, e não por causa daquilo que queremos, nem do outro e nem do próprio Deus necessariamente. Lá em Provérbios 11, versículo 25, diz que o generoso prospera. Aquele que leva alívio aos outros, alívio receberá também. Por isso, a nossa teologia da prosperidade, se assim pudéssemos dizer, entre aspas, é a nossa generosidade. Quanto mais generosos formos, mais próspero já somos e continuaremos sendo. Porque quem dá, não dá porque não tem falta. Necessariamente tem tudo que gostaria, mas porque entendeu que quanto mais eu dou, mais se multiplica o que eu tenho. Então, quando Tiago escreve, meus irmãos, aqui no capítulo 2, ele está dizendo: a fé de vocês é medida pelo relacionamento de vocês. É por isso que não tem como nós desassociarmos a vida cristã da vida em comunidade. Igreja, na sua etimologia da palavra, já envolve pessoas, já envolve relacionamento, já envolve pluralidade, já envolve diversidade, já envolve uma coletividade apacentadora. Igreja é uma coletividade apacentadora, onde uns cuidam dos outros, em vez de ferir, protegem, em vez de excluir, acolhem. Como Paulo disse em Romanos 15, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu. Então, nesse desafio da fé prática, Tiago nos ensina pelo menos 4 coisas. Que há uma fé morta, que há uma fé dos demônios, que há uma fé salvadora, que há uma fé viva. E é sobre isso que a gente vai conversar e compartilhar nesta manhã. Muitos, quando leram a carta de Tiago, e um deles foi o próprio Martinho Lutero, não entenderam muito bem a didática das obras. Martinho Lutero chegou a dizer que a carta de Tiago era uma carta de palha, porque ele não compreendeu essa questão, salvo pela graça mediante a fé, mas e essa questão de obras aqui que Tiago está dizendo? Como conciliar? Como entender essa questão? Como crescer na fé? Que é o que nós vamos ver a partir de hoje, nesse tripé aí da carta: nascimento, crescimento e maturidade. A questão levantada por Paulo era: como a salvação é recebida? E a resposta é: pela fé somente. Mas a pergunta de Tiago é: como essa fé verdadeira é reconhecida? E a resposta é: pelas obras. A fé não vem sozinha. É por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Sou salvo pela fé e evidencio que sou salvo pela fé pelas obras. Lá em Efésios 2, versículo 10 diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus de antemão para as boas obras. Então hoje o nosso desafio de oração, ao refletirmos nessas lições do capítulo 2, é: Senhor, preciso estar mais perto de Ti, porque quanto mais perto de Ti eu estiver, mais perto das pessoas eu estarei. Em outras palavras, o contrário também é verdadeiro. Quem não ama pessoas, ainda não ama a Deus sobre todas as coisas. Não ama de todo o coração, de toda força, de todo entendimento.
Porque quanto mais de Deus eu me aproximo, mais das pessoas também eu me aproximarei. Então, em primeiro lugar, essa fé, nos primeiros versículos aí, é testada com relação à nossa imparcialidade nos relacionamentos. E é interessante os comparativos que Tiago faz nos primeiros versículos, falando sobre até a questão da divindade de Cristo, sobre a graça de Deus, que quando nós tratamos as pessoas de maneira imparcial, ainda não entendemos a natureza divina. E é por isso que ele vai colocar que essa fé é testada com relação à divindade de Cristo, a graça de Deus, a palavra de Deus em nossos corações e o julgamento de Deus. Quando nós não sabemos lidar com a diversidade, nós estamos cometendo um atentado à criatividade de Deus. Porque Ele nos fez diferentes. Tem uma canção antiga que diz: eu preciso de você, nós sem vacilar, sem temer, está fazendo até os passinhos aqui. Coletividade. O que o Tiago está dizendo é que vocês estão dispersos, vocês estão sendo perseguidos, mas parece que vocês têm mais desafios dentro do que fora. Lembra do povo de Israel? Eu gosto do comparativo que o pastor Manuel Neto fazia, que para cada uma luta externa do povo de Israel, eles tinham 3 lutas internas. Que é lidar com a liderança, que é lidar uns com os outros. E eu acredito, de alguma maneira, que isso é uma realidade aqui na carta de Tiago, aqui nessa situação desse povo também. Para cada uma luta externa da igreja, ela tem 3 internas para lidar. São relacionamentos arranhados, são raízes de amargura no coração, é falta de perdão, de empatia, de compaixão uns com os outros. Nós temos a tendência, meus irmãos, de andar com quem nós julgamos que merecem, ou que são dignos da nossa comunhão, do nosso perdão. É assim que nós usamos, às vezes, o critério para perdoar. A nossa avaliação é: fulano merece, já fez tanta coisa. Às vezes é um critério que nós usamos até em usar de compaixão com os outros. Não, pastor, a gente precisa ajudar fulano. Olha quantas coisas ele já fez pela igreja. Estamos dizendo que ele merece. Olha, vamos fazer isso, essa família aqui não podemos deixar de ajudar. Jesus não morreu por nós porque merecíamos. Jesus morreu por nós porque precisávamos. Por isso não há outro que importa que sejamos salvos a não ser Jesus. É Ele o elo, a ponte que nos reconciliou com Deus, que nos justifica diante de Deus. Então, Tiago está dizendo: a fé de vocês é testada em como você trata as pessoas. Só que, quanto pior for a visão de vocês no relacionamento com Cristo, com a graça, com a palavra e com o critério soberano de Deus, em como julga a humanidade, pior será os relacionamentos de vocês. Qual critério nós temos usado, meus irmãos, para nos relacionarmos uns com os outros? Tiago está dizendo que precisa ser a fé, e que essa fé é testada constantemente. Constantemente. O Senhor nos testa através das nossas ações e das nossas reações uns para com os outros. Quer um exemplo disso? A minha e a sua família. Pensa no ambiente de teste. E é sem aviso prévio, né? É constante, situações, um comentário lá no grupo do WhatsApp, que agora é no grupo, né? Aqueles comentários lá no grupo, aqueles vídeos, aquelas fake news, outras coisas lá. Quer ver outra questão? Polarização. A gente ainda está nela, né?
período eleitoral passou aí, pensa num teste de fé nos nossos relacionamentos. Nós estamos constantemente sendo testados. E o desafio nosso, enquanto igreja, de ter uma fé para continuar, é nos relacionarmos a partir do modelo de Cristo, a partir da sua graça derramada sobre as nossas vidas, a partir de como a sua palavra nos orienta, e a partir do fato de que é Ele o soberano e não nós, de que é Ele quem julga, de que é Ele quem vai recompensar a cada um. Portanto, nesses dias eu queria convidar você a, mergulhando na carta de Tiago, orar, avaliar, ponderar os seus relacionamentos e refletir, pedindo ao Senhor auxílio para que a sua graça e a sua glória seja refletida também em como nós tratamos as pessoas. Eu queria te propor um exercício de você hoje olhar para alguém que tem servido em alguma área aqui do acampamento e ser grato pela vida dessa pessoa e orar por ela, agradecendo a Deus pela vida dela. Quem será? Não sei. Quando será? Também não sei. Como você vai fazer isso? Eu também não sei, mas é um ótimo exercício para você hoje tratar com generosidade alguém. Talvez você pode comprar alguma coisa lá com a irmã lá da cantina. Jesus. Irmã Jesus, a compra de Jesus. Mas lá Jesus não vai pagar o preço não, é você. É você que vai pagar lá na cantina. Compra alguma coisa lá e seja generoso com alguém nesses dias aqui. Recolha um prato de alguém na mesa. Leve alguma coisa para alguém. Dê a vez na fila. Não sei o que você pode fazer para exercitar esse teste de fé nos seus relacionamentos e refletir a generosidade de maneira prática nesses dias. Você pode pensar aí de alguma maneira e presentear alguém. A maneira como nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos sobre Deus. Não podemos separar relacionamento humano de comunhão divina. 1 João 4,20 diz: se alguém disser que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Se alguém disser que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Nós precisamos de fé para viver a verdade. A irmã Clausilene conduzia aqui a segunda canção, falando sobre o trecho da música e algo verdadeiro, que é vivermos o que cantamos. Alguns reformadores e avivalistas do passado, dentre eles John Wesley, costumava dizer que pedia ao Senhor coragem para não orar por aquilo que ele não podia ser resposta. Senhor, me dê ousadia e intrepidez para orar por aquilo que eu também estou disposto a ser resposta do Senhor. Então a oração muda, porque em vez de orar, Senhor, levanta, nós oramos, Senhor, levanta-me, levanta-nos. Quando o pastor falava sobre missões, a gente ora por tantos países não alcançados e deveríamos orar por vizinhos não alcançados também, porque missões se faz do outro lado da rua até o outro lado do mundo. Deveríamos orar, Senhor, levanta-nos, levanta-me, para que eu seja intencional nos meus relacionamentos. Charles Spurgeon dizia que Jesus disse que todos aqueles que fossem após ele seriam feitos pescadores de homens. Ele diz isso aos discípulos: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então Charles Spurgeon diz que todo aquele que segue Jesus ou é um missionário ou é um impostor. Forte, né? Se Jesus disse que vir após ele é pescar homens, todo aquele que segue Jesus ou é um missionário ou é um impostor. O teste dos nossos relacionamentos, o teste da nossa fé está nos nossos relacionamentos. Mais uma vez, qual é a temperatura
o seu termômetro de fé? Você achava que era por causa dos dízimos? Você achava que era pelo tempo de membresia numa igreja ou numa organização religiosa? Você achava que era pelos ministérios que você faz parte, pelo seu ponto batido nas programações da igreja? Tiago diz que a nossa fé é testada nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Eles é que aferem a temperatura da nossa fé. Segunda coisa que esse texto diz, o capítulo 2, é que há uma fé morta. E essa fé morta tem a ver com uma vida sem piedade. E é bom entendermos piedade como uma vida de devoção e consagração a Deus. A fé morta é uma fé meramente intelectual. Eu já sei. E não sei se você percebe, mas se você já tem mais de 10 anos de vida cristã, você ouve eternas reflexões. Não é incomum você já ter ouvido diversas pregações nesses textos que eu estou expondo, de outras que o pastor Mateus traz lá para a igreja, de outros convidados chegam lá e pregam, e o próprio pastor às vezes diz assim: eu preguei isso em 3 semanas, mas olha a abordagem, olha a aplicação, olha isso aqui diferente, eternas repetições, porque o evangelho é simples. A vida cristã é simples, é orgânica. Nós aqui complicamos. David Platt, no livro Igreja Radical, ele diz que a igreja moderna ela faz muitas coisas para Deus. Só que tem muitas coisas que ela faz para Deus que Deus não pediu que ela fizesse. Fé morta. Fazemos muitas coisas para Deus, mas nem sempre tudo que nós fazemos para Deus ou em nome de Deus Ele pediu para que nós fizéssemos. O desafio da fé verdadeira é respondermos às perguntas que estão sendo feitas pelos outros, e não perguntas que só nós fazemos, mas que não respondem àquilo que está sendo perguntado à nossa volta, contextualizado. É uma fé ineficiente, a fé morta, porque não crê e não confia e não depende exclusivamente de Deus. Já viu como é que, voltando aos relacionamentos, que é aqui a ênfase deste capítulo, já viu que nós usamos muito do argumento não estou sentindo? Meu pai, ele dizia, faleceu em 2018, ele dizia muito assim quando ele ia tomar uma decisão. Ele usava a expressão: minha natureza não está pedindo, ou minha natureza está pedindo. Às vezes ele ia conversar com a gente, somos 6 irmãos, eram para ser 11, né? Minha mãe teve 11 gestações, mas ficamos 3. Dos 6 eu sou mais novo. E nessa dinâmica familiar, de vez em quando ele dizia assim: não vamos fazer porque a minha natureza não está pedindo. Ou seja, não estou com vontade. E às vezes a gente nos relacionamentos tem muito assim: não estou sentindo. Fé não é sobre sentir. Tem hora que a gente não sente mesmo. E não tem que sentir. Porque a fé fala de certeza, de convicção ou prova, como diz lá em Hebreus 11, e nem sempre a gente vai sentir. Nem sempre nós teremos tranquilidade na tomada de algumas decisões, na aproximação, na disposição, no ceder, nos relacionamentos. Por isso a nossa fé é testada, e por isso temos o desafio de não vivermos uma fé que Tiago chama aí de fé morta. Sabe por quê? Porque ela é inútil, não serve para nada, não nos faz viver na dinâmica da vida cristã, na dependência exclusiva de Deus. A fé morta, que é uma fé apenas intelectual, ela se vale de nós mesmos, do que queremos, do que sentimos, do que a nossa natureza pede, do que
sentimos assim mais confortáveis a fazer. E uma das piores prisões, como diz Jonas Madureira, é o conforto. Às vezes está tão confortável, né? Tão confortável aquilo que nós fazemos, a maneira como as coisas estão. Para quê, pastor, mexer com esse negócio de pequeno grupo? Está tão confortável, a igreja é tão boa. Para que ter o trabalho de ficar orando pelas pessoas, de falar com elas no elevador, de fazer um cartãozinho alvo de oração, de me dispor para servir? Já tem tantos irmãos fazendo e fazem tão bem. Para que eu vou me envolver com isso e atrapalhar os irmãos que estão fazendo? Uma fé morta é uma fé apenas intelectual. Mas o texto também fala de uma fé que, além de testada, que dependendo pode ser morta, mas em penúltimo lugar, essa fé ela pode também ser demoníaca. Como assim? Uma fé demoníaca. Meus irmãos, sermos tentados por nós mesmos, que é a questão da cobiça, que nós falamos ontem, sermos tentados pelo mundo, o sistema, mas sermos tentados pelo diabo, nosso adversário, não tem a ver apenas com fazer algo que signifique errar o alvo, desobediência ou etc. Mas tem a ver com o nosso comportamento também. Muitas vezes nos comportamos como o texto diz no versículo 19. Você crê em Deus? Muito bem. Os demônios também creem e estremecem. Eles acreditam no julgamento de Deus. Eles acreditam na existência e no poder de Deus em Cristo revelado a nós, no destino eterno. Eles creem e tremem. Qual é o desafio quando Tiago parte da fé morta em comparação com a fé demoníaca? Tem a ver com aqueles que sabem, intelecto, fé morta, sentem, seria a fé demoníaca, é apenas emocional, mas não fazem. Esse negócio de relacionamento intencional, esse negócio de discipulado, esse negócio de orarmos uns com os outros, eu sei e eu sinto, mas eu não faço. Fé morta, sabe. Fé demoníaca, sente. Acredita. É isso mesmo, mas não pratica. A fé morta é uma fé que atinge apenas o intelecto. A fé dos demônios atinge o intelecto e também as emoções, mas não atinge as mãos, os pés. Não há movimento, não há afeição. Por isso a reflexão que fica para nós, quando falamos de fé para continuar, qual tipo de fé nós precisamos para continuar? Qual tipo de fé nós como igreja precisamos ter para perseverarmos, para transformados por Deus, avançarmos? Crer e tremer não é uma experiência salvadora, porque os demônios creem e estremecem, mas serão salvos. Então, saber e sentir não necessariamente significa estar salvo. Lembra lá de Mateus, quando Jesus disse, Mateus 7, a partir do verso 21, se não me engano, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, expulsei demônio, curei, e ouvirão o quê? Não vos conheço. Crer e tremer não é uma experiência salvadora. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que ela adquire, nem pelas emoções que ela demonstra, mas
pela vida que ela vive. Fé sem obras é morta. A fé salvadora, ela está centrada na palavra de Deus, ela é integral, não é só nos ambientes religiosos. A gente gosta de dicotomizar, de criar dualidades, né? Vida espiritual, vida social, vida profissional, e até quando a gente pede oração, a gente pede assim, dicotomizado. Pastor, ora pela minha vida só espiritual. Não, agora ora pela minha vida só profissional. Não, agora ora pela minha vida familiar. Nós somos seres integrais, irmãos. A vida é uma só. E não duvidem, assim como o nosso relacionamento com Deus é refletido nas nossas relações interpessoais, o nosso relacionamento com Deus é refletido em todas as áreas da nossa vida. Somos seres morais e espirituais. Nós carecemos de Deus e tomamos decisões a partir ou não da nossa compreensão de Deus. É por isso que Hayes Sproul disse que somos todos teólogos, porque a nossa compreensão de quem Deus é, teologia, não tem a ver só com a questão acadêmica, está conectada e refletida em tudo que nós fazemos. O que nós cantamos? Cantamos a compreensão que temos de quem Deus é. Se compreendermos que esse Deus é um Deus que nos serve, nós cantaremos canções antropocêntricas, onde o homem é exaltado. E Deus é quem faz o que nós queremos, de tanto que nós, mimados, insistimos. Isso é teologia. Nós, na nossa vida por inteiro, refletimos a compreensão que temos, ou o nível da compreensão que temos de quem Deus é. Nossos relacionamentos, vida profissional, vida, como nós falamos, social, tudo é um reflexo da nossa compreensão, ou do nível da compreensão e da aproximação que temos desse Deus. A fé salvadora nos faz agir. São as obras. Meus irmãos, acredito que nunca tivemos uma geração tão cheia de informações. Segundo alguns estudos, pessoas de 50 anos atrás têm a mesma quantidade de informação no decorrer da sua vida do que crianças hoje de 10 anos de idade. As informações hoje se passam com o dedo. Se você parar um pouquinho e for rolando o feed, não só das redes sociais, mas de fato da sua vida, quantas coisas. Se você se lembrar de alguns fatos que aconteceram e te marcaram, e você facilmente se surpreende com a realidade, que já tem 3 anos que isso aconteceu, 5 anos que isso aconteceu. E um monte de outras coisas foram acontecendo, e estão acontecendo à nossa volta, e muitas delas nos atingem por causa da globalização, da hipermodernidade. Mas diante de tantas informações, temos também sido a geração talvez mais ociosa, omissa e negligente. Tiago está dizendo para este povo disperso: não é sobre saber, não é sobre sentir, é sobre viver. Viver a fé, viver na fé, viver pela fé e ter uma vida integral na presença de Deus. A fé verdadeira inclui o intelecto, inclui as emoções, mas também inclui a vontade, a volição, o fazer, o agir. O conteúdo da fé é a verdade de Deus. Eu recebo essa verdade e confio nela e por ela sou transformado. E esse é o motivo da nossa oração nesta manhã. Receber mais nessa fé. Viver e confiar
nela e ser por ela transformado. Feche seus olhos. Vamos orar. Se medirmos a sua fé, se pudéssemos medir a fé, com um termômetro, qual seria a temperatura da sua fé? E se entendemos que esse termômetro está aferindo a nossa fé baseado nos nossos relacionamentos, como que estão os seus relacionamentos? Relacionamentos não são para alguns, mas para todos aqueles que amam a Deus de toda força, todo entendimento, de todo coração. Qual é a nossa oração nesta manhã? A oração de alguém que precisa amar a Deus mais. Quanto mais amarmos a Deus, mais nos satisfaremos dele, mais reconheceremos a sua suficiência, mais transformados por ele seremos e mais refletiremos a verdade dele em nossos relacionamentos, com amor, com cuidado, com compaixão, com acolhimento, com empatia, com abraço, com intencionalidade, na oração e no partir do pão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sabemos, Senhor, que a nossa fé é testada e tem sido através dos nossos relacionamentos. Reconhecemos que existe a fé morta e a fé demoníaca, mas o Senhor nos chamou para a fé salvadora, a fé que transforma, a fé que restaura, a fé que lapida, que molda, a fé que depende exclusivamente do Senhor e que vive para a sua glória, a fé que não está apenas no saber e no sentir, mas que tem ação completa, que não é morta. A fé que sabe, que sente e que faz. Precisamos de fé para viver, Senhor. Fé para viver a verdade. E essa verdade está no quanto amamos, no quanto perdoamos, no quanto estendemos a mão àqueles que estão à nossa volta também. Quero orar por pessoas específicas aqui. Senhor, alcança os corações daqueles que não têm perdoado. Faz uma asepsia nesse coração, pela sua palavra, pela fé. Oro também por irmãos aqui, irmãs, tem tido dificuldade quanto à introspecção, faz parte da sua personalidade, são introspectivos, mas Senhor, não permita que a introspecção seja justificativa para não amar. Aumente o amor, o zelo, dê fé para essa pessoa viver. Também oro, Senhor, por irmãos e irmãs que foram feridos, que frustraram suas expectativas em suas relações, com amigos, com familiares, com liderança, com irmãos. Senhor, ajude-os a lidarem com essa situação baseado na sua graça e na sua misericórdia.
que tem sido derramado sobre as suas vidas, baseado no que Jesus fez. Não fez usurpação da sua glória, nem o fato de ser Deus, mas habitou entre nós, vestiu pele humana, para nos exemplificar o padrão dos nossos relacionamentos. Amar. A palavra diz que seremos conhecidos como teus discípulos se amarmos uns aos outros. Derrama amor, batiza-nos de amor, de generosidade, de compaixão, de fé. É a nossa oração, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém.